Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mães Imperfeitas e hoje trago aqui o convidado mais frequente aqui no podcast, que é o Rafa, o meu companheiro de vida, de transformação, de caminhada, de parentalidade, enfim. E hoje, eu sei que este episódio vai sair muito depois, mas estamos aqui em final de ano, na gravação. Yeah. Isto foi um mais 5, não há cá mais 5. Temos de traduzir o som, se que É, acontece. porque assim, porque as pessoas não vão ver, não é? Na Espera aí. verdade. Pronto. Exatamente. Então, e hoje trago aqui por este final de ano, por estarmos aqui, apesar de provavelmente só vão ouvir no início, mas acho que vai fazer todo o sentido, porque além de ser o meu companheiro, tens uma história de muita transformação, não é? Na verdade, tu nasceste no Brasil, és brasileiro, és de São Paulo, tiveste toda uma transformação e eu sinto muito importante trazermos aqui, porque em fase de grande transformação do mundo, em transformação para uma nova era, em transformação para uma vida com mais verdade que todos estamos a sentir nesta fase, sinto que é muito interessante de ouvir a tua história, a tua transformação e também o que é que a paternidade te trouxe, não é? Te acrescentou ou te ajudou neste impulso e, e sinto que é mesmo muito inspirador. Nós estamos numa fase que nos inspira também estas histórias, de podermos partilhar e eu adoro ouvir falar a tua verdade, o teu lado também de homem, de mais sensibilidade, e nós já tivemos aqui um episódio com o Mário, que ele fala do que é isto de ser homem, de podermos trazer uma nova sensibilidade também masculina, não é? De não ter que ser aquela coisa dura de nada acontece. Então, muito obrigada por estares aqui novamente. Obrigado também pelo convite. Tu disseste, eu sou de São Paulo e passei por uma grande transformação. Estás a querer dizer eu Sim, sair da porque minha... saís do teu país, Ok. não é? Tu vives num país diferente, vieste aos 21. Oh, 22, uau, 22, 22, sim. Supostamente para passar 3 meses e tocar 14 anos. Yeah. E lembro do meu tio João, que tu conheceste. Eu antes de vir para cá, ele virou para mim e disse assim: esquece, Rafa, tu não vais voltar. Quer dizer, ele não disse tu não vais porque isso é português, mas ele disse: esquece, Rafael, você não vai voltar não. E eu, não sei, né, vamos ver. E afinal, 3 meses depois, recebi o convite para continuar e continuei. Sim, é muito engraçado porque tu saíste, e falando aqui em inspiração, porque tu sentias, na verdade, que aquele não era o teu lugar, não é? Esta busca de encontrar o teu lugar, o teu espaço, não é? Fala-me um bocadinho sobre isso. Sim, conforme tu foste falando sobre a questão da sensibilidade do homem, etc., eu, desde muito pequeno, desde criança, que sentia que era muito sensível a muita coisa. Como tu já sabes, a minha família tem histórias e experiências com questões que não são explicadas muito pela ciência, né? Com outra dimensão. Com outras dimensões, outros lados, outros mundos. E eu sempre tive muita sensibilidade a essas coisas. E lembro de ser uma criança que ficava muitas vezes profundamente triste com o que eu via no mundo, seja no mundo da minha família, como no mundo na sociedade e no mundo em geral. Doía-me mesmo o coração quando eu via injustiça, quando eu via tristeza, quando eu via até pessoas a serem más ou enganarem outras pessoas. E para quem é do Brasil ou para quem viveu lá, sabe que existe muito o jeitinho brasileiro e o se virar e o se desenrascar, que se diz aqui em Portugal. E eu muitas vezes vi esse desenrascanço como tendo que ser mais esperto, entre aspas, do que o outro, e passar por cima do outro, e passar a perna para o outro.
E apesar de entender que isso é uma defesa às condições inumanas que muitos brasileiros vivem, e na cultura está muito engranhada essa vontade de viver com tudo de mal que acontece lá e de sobreviver, acaba por ser uma defesa então eu tenho que arranjar os esquemas, dar as voltas, o jeitinho brasileiro que se fala muito, é entranhado já desde muito cedo na criança. E eu, na minha opinião, acho que apesar de sermos um país super misturado, acredito que tenha quase todas as nacionalidades do mundo, já parte da nossa história, ainda acho o Brasil um país muito racista. E isso tudo me doía. E me causava confusão quando era criança. Perguntava, mas por que temos que ser assim, maus uns com os outros e tirar sarro uns dos outros? Eu na escola, e desde muito cedo na minha adolescência, sofri muito bullying por causa disso. Porque era bonzinho, ou porque queria estudar, ou porque gostava de uma coisa. Depois, na minha adolescência, porque não queria consumir drogas, ou porque não queria beber álcool. Apesar de andar de skate, apesar de fazer muito desporto, sempre era ridicularizado por isso, ou porque tinha espinhas na cara, ou porque falava de uma certa maneira. Então, sim, sentia-me profundamente magoado. Por quê? Por que temos que ser tão intransigentes com o próximo? E como eu olhava para o lado e via que quase que, olha, é preciso aprender a viver assim aqui, da mesma forma que é preciso aprender a viver com a violência lá e com a falta de apoio do governo, é quase como assim, olha, aceita as coisas como são, deixava-me chateado ter que aceitar. E então, quando surgiu a oportunidade de sair do país, foi, olha, vamos ver se fora daqui é diferente. E vamos ver se sou eu que estou mesmo no lugar errado, muito aquele ditado, os incomodados que se mudem, e vou tentar encontrar o meu lugar. Não sabia que era Portugal. Não tinha essa expectativa. Mas acho que o meu tio João já sabia, já. E, portanto, mudaste aos 22 anos, não é? E tiveste que reconstruir-te, ainda numa idade bastante jovem, não é? Sim. De reconstruir todo um... Como é que foi esse... Foi a confusão. Foi a confusão em todos os sentidos, porque eu lembro de quando estava... Para já, eu virei para minha mãe um dia... Tu me conheces, tu sabes que eu quando quero mesmo alguma coisa, eu peço ao universo e a coisa acontece. E eu estava na praia e disse assim, mãe, olha, tenho vontade de trabalhar fora do país. Ela vivia na praia na altura. E um mês depois, eu ligo para ela de novo e digo assim, mãe, lembra aquela conversa que a gente estava a ter na praia? Vem para cá, para São Paulo, que eu vou fazer minha festa de despedida, porque daqui a uma semana eu vou para Portugal. Então, foi assim, tudo muito repentino. Não houve plano, não houve preparação. Foi, olha, voo já está marcado. Eu já ia começar a trabalhar cá, vinha convite de uma empresa. E foi tudo assim, muito corrido. E a minha própria vida e a minha preparação para ser homem ou adulto não teve muita preparação também. Eu tinha a minha mãe, a minha avó, a minha tia, tinha o meu pai também, mas essas três mulheres eram muito presentes na minha vida. E eram mulheres que tinham uma vontade e um prazer em ajudar muito grande. Então, eu até vir para Portugal, digo que só precisava me preocupar com trabalho e estudos, porque todo o resto, comida, limpar a casa, limpar o meu quarto às vezes, lavar a minha roupa. Minha avó me ligava, chateada comigo, a dizer assim, Rafael, você não me trouxe as suas camisas para lavar e passar. E ela ficava mesmo brava comigo se eu não fizesse isso. Minha tia me fazia marmita. Portanto, eu quando vim para cá, foi também um desejo de um curso intensivo para a vida. Tipo, eu preciso aprender a me virar sozinho. Só que ao mesmo tempo, por não ter conhecimento, por não ter tido essa prática no Brasil, foi aprender tudo de uma vez. Foi aprender a viver sozinho, foi aprender a viver, a tratar das minhas coisas. Eu já te contei isso, mas se calhar num podcast nunca contei. Mas a primeira semana, as primeiras semanas que eu vivi cá, quando
as minhas cuecas, os meus boxers, né? Porque no Brasil chama-se cueca, mas aqui os meus boxers limpos acabaram. Eu não sabia lavar roupa, então eu ia à loja do chinês e comprava boxers novos. E então eu tive aí cerca de 2 a 3 semanas a comprar boxers novos, porque eu não sabia como lavar roupa. Uau. Até que, pronto, chegou um momento em que já não havia dinheiro para comprar boxer e eu disse, ok, pronto, não pode ser assim, né? Não posso estar a comprar boxers o tempo todo. Para veres o nível da minha inexperiência de viver sozinho. Então, só isso, eu acho que essa foi a grande transformação, porque vir para um país novo e trabalhar, a informática no Brasil e em Portugal é a mesma. Aliás, como é em qualquer lugar do mundo. Então, a nível de trabalho, obviamente haviam questões culturais que eram ligeiramente diferentes, mas o trabalho era simples. A vida fora do trabalho, em casa, como indivíduo e como homem, é que foi um mundo novo para mim. E ainda bem que o fiz, porque imagino como é que era, ou imagina então para ti como é que era Não quero casares imaginar. comigo ou começarmos um relacionamento em que eu não sabia lavar roupa, que eu não sabia cozinhar minimamente, não sabia tratar de mim, porque era essa a minha realidade antes no Brasil. E depois continuaste a viver aqui e agora eu Sim, queria chegar aqui, apesar de saltar provavelmente uns anos, mas porque o tempo aqui não estende, queria mesmo chegar à altura que é tão importante, que é, tu tens todo o teu percurso, não é? Trabalhas, abres uma empresa certo? e entretanto tu decides aqui fazer uma transformação na tua vida. O que é que aconteceu aí? Ok. E porque hoje muitas pessoas a falar desta questão, não é? De mudar de vida, de buscar a Sim, missão, de buscar o que é que sim, estamos aqui a sim, sim. fazer, não é? Exato. É assim, eu sinto que preciso pelo menos contextualizar o que Uhum, aconteceu. Porquê? E vai um bocado de encontro ao que estavas a falar sobre minha mudança como homem e uhum, depois também o abafar da minha sensibilidade. Chegou uma determinada altura da vida que eu tinha que escolher o que é que queria seguir de carreira uhum, e a minha primeira paixão, como sempre fiz muito desporto e que sempre gostei muito do movimento, eu fazia capoeira na altura também, era tudo uma grande exploração corporal e uhum, musical. Eu queria fazer educação física. uhum, Só que na altura, eu, além de ter um certo receio pelas aulas de anatomia que eu sabia que ia ter, eu achei que não ia conseguir aguentar e lidar com corpos ou com ossos ou o que for. É, havia também uma outra questão que era, eu sempre tive computadores desde pequeno. Meu pai tinha uma loja, quando o computador da loja ficava velho, ele levava para casa e comprava um novo para a loja. A informática naquela altura estava na berra e eu sabia, e a sociedade um bocado sabia que era o futuro. Os meus pais então fizeram ali aquele push do tipo, olha, pronto, informática, tens jeito e dá dinheiro e etc. Então, ao invés de eu escolher educação física, fui para informática. O que me trouxe a Portugal foi também esse trabalho com informática. Eu já trabalhava há cerca de 4 uhum, anos no mercado, vim para cá a convite de uma empresa e continuei trabalhando com desenvolvimento de software em um ambiente de engenharia, porque normalmente os desenvolvedores de software vêm formados da área de engenharia ou algo parecido. Portanto, um ambiente muito lógico, uma energia muito masculina de controlo, uhum, de hierarquia, de soluções muito uhum, pragmáticas. Então eu senti que o meu lado sensível foi sendo abafado, uhum, ou a minha energia mais feminina foi sendo abafado para ter uma energia muito mais analítica, nem tanto masculina, mas tanto analítica e lógica. E depois de um tempo, aquilo começou a me fazer muita confusão. Por quê? Porque eu via que no ambiente de trabalho continuava a existir muita opressão, muito bullying, muita desvalorização, principalmente dos líderes e das empresas. Eu, quando vim para cá, não se pagava hora extra. uhum, Trabalhava-se horas e horas imensas. Eu chegava a trabalhar 15, 16 horas por dia.
E os líderes vendiam isso como o amor à camisola, como o se dedicar para um prêmio ou um reconhecimento no futuro, ou seja, depois do projeto acabar. Ah, não, é só mais um mês, mas depois que o projeto acabar, vocês vão poder tirar mais férias, ou vão ser super bem reconhecidos, ou essa dedicação não vai ficar esquecida. Então, eu sentia quase como um trabalho escravo e via muitas pessoas à minha volta a sofrerem as consequências na sua vida pessoal. Eu não tinha ninguém, não tinha filhos, não tinha mulher, mas vi muitos colegas meus a definharem fisicamente, emocionalmente, os próprios relacionamentos deles a irem por água abaixo ou não acompanharem o nascimento dos filhos, e aquilo me causou uma confusão muito grande, a pensar, uau, é para aí que eu estou a arrumar? É esse homem que eu vou ser, que não tem tempo para fazer desporto, que não tem tempo para ter relacionamentos saudáveis, que está sempre a dormir tarde, que trabalha imenso e que depois de muitos anos passados na empresa, via que não tinha um resultado prático, eram só promessas mal cumpridas. Tanto é que uma das últimas negociações que eu tive com o meu chefe nesse discurso de é só mais um mês e não sei o quê, eu virei para ele e disse assim, olha, eu já não quero promessas para o futuro. Quer que eu trabalhe mais, vai pagar as minhas horas. Porque eu já não aguento mais estar a correr atrás da cenoura pendurada num graveto. E foi nesse momento que eu pensei, ok, esse mundo não é para mim. Ainda tentei criar a minha própria empresa e trabalhar de maneira diferente, mas não aconteceu uma mudança que eu estava à espera. Eu vi que lentamente estava a me tornar muito parecido com os chefes que eu criticava. Estava super focado em dinheiro, em resultados, o lado humano estava super definhado. Eu já via só o projeto e não as pessoas, e não o cliente, mas sim o ser bem sucedido, conseguir ter dinheiro ao final do mês. E isso me colocou numa situação de, peraí, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Não é? Saí das consultorias para tentar fazer diferente e estou a fazer exatamente igual. E foi aí que eu realizei-me que, foi aí que eu me apercebi que o que me faltavam eram competências humanas. Eu era muito bom com as máquinas e me lidava muito bem com os computadores, mas com os seres humanos não tinha competências e ensino. E aí sim, decidi demitir-me da minha própria empresa e fui estudar psicologia através das artes expressivas. Ou seja, o último lugar que um informático normalmente vai parar. Exatamente. Yeah. Mas, e que eu acho incrível, não é? E neste processo tu tiveste 2 anos, não Sim, é? A viver de uma forma completamente diferente. sim, sim. Essa pós-graduação surgiu porque eu estava completamente infeliz e tinha mais dinheiro do que alguma vez tive na vida, mas mesmo assim não sentia-me realizado e preenchido. E é tão comum ouvirmos dizer isso, não é? Essa Completamente, né? sensação de Completamente. teres a abundância financeira, mas na verdade tudo o resto está vazio, não é? Não existe. Exatamente, exatamente. Não existe. E eu comentei com um amigo meu, o Nuno Libori, que tu conheces, e ele disse, olha, fiquei a saber numa pós-graduação que acho que também tu vais gostar. E quando eu li desenvolvimento humano, eu já fui vendido já. Por quê? Ok. Se a minha ideia era desenvolver competências humanas, pá, na psicologia e através das artes, que era uma coisa que era completamente desconfortável, alguma coisa me disse que era lá o lugar certo. E para isso, eu, estando numa posição financeira confortável minimamente, eu disse, olha, eu vou parar de trabalhar e vou tirar esses 2 anos da pós-graduação para me dedicar a isso e para um bocado explorar coisas que em mim sentia que estavam menos exploradas. É tão giro estar aqui a ouvir-te, porque nós vamos chegar a algum lado com esta conversa, mas eu que sei, não é? Que caminho ao teu lado, agora estar a ouvir aqui a tua história do início ao fim, é verdadeiramente aquele sentimento de
como nós, durante o processo, não vemos a big picture, né? Hoje, ao ouvir toda essa história e sabendo o ponto onde estamos neste momento, é sentir mesmo, caramba, a vida sabia mesmo para onde te levar, não é? O que tu Claro. precisavas para chegar onde estamos agora, não é? Onde já tudo aconteceu. Sim. E é mesmo muito curioso estar, não sei se estás a sentir o mesmo a descrever agora toda a tua história, não é? De como tudo tem uma lógica, de como tudo acontece realmente por uma razão. Sim, sim. O que no início foi muito duro, porque chegar de paraquedas numa faculdade de psicologia a falar sobre termos e pessoas que nunca ouviste com profundidade na vida e conceitos que não são hum, o que um informático normalmente se debruça, Uhum. o início foi muito difícil. Eu que sempre fui uma pessoa muito ativa quando estudava, e porque perguntava e queria confrontar certos conceitos, eu nem sabia o que eu queria perguntar, porque era tão novo para mim que era quase como se eu estivesse num país com um idioma que eu não conhecesse. Uhum. E escutava pessoas a falar, e os professores e os meus colegas a falar, e não compreendia o idioma que eles estavam a utilizar. Como a pós-graduação era uma coisa muito experiencial, aprendíamos não só com a teoria, com a cabeça, mas com as emoções e com o corpo, eu senti que lentamente certas partes de mim foram Uau. acordando. E houve um momento que, numa aula das melhores práticas de terapia, o professor está a falar sobre o que é que funciona independente do tipo de terapia, que o meu cérebro fez tomou uma ação de desespero, que foi, ao invés de ouvir, quando o professor falava paciente, começou a ouvir cliente. E quando o professor dizia terapia, eu comecei a ouvir desenvolvimento de software. Então eu substituía em Aham. tempo real essas palavras. E isso levou-me a entender tudo que ele estava a tentar dizer. E houve então uma realização do tipo, uau, todos os problemas que eu vivi na informática, com os meus colegas, com os chefes, com os clientes, eram coisas que poderiam beneficiar do conhecimento que eu estou aqui a beber. E eu, por muitas vezes, ficava mesmo chateado e falava com o professor, assim, até com uma certa raiva, e dizia assim, fogo, professor, como é que só aos 30 anos de idade eu estou a aprender essas coisas? Por que é que Uhum. isso não me foi ensinado quando eu Uhum. estava a crescer como criança, como adolescente? Por que é que isso não é difundido para que as pessoas saibam como é que elas funcionam? Não só cá Exatamente. dentro, mas também no coração, não só dentro da cabeça, mas também no coração e nos seus próprios instintos Uhum. e desejos. Então eu senti quase como se estivesse a ler o manual de instruções de como ser humano. Uhum. Então foi Uau. um grande momento de transformação para mim, Na como tua pessoa, vida. para a minha vida por inteiro, e que começou a me dar alguma luz de que se eu voltasse a trabalhar com informática, poderia fazer muita coisa diferente. E que foi depois nesse retorno que nós nos reencontramos. Sim, sim, verdade, verdade. E agora eu gostava muito de sentir e de te ouvir, não é? Como é que é essa experiência de tu passares todos esses 2 anos, voltas ao trabalho, nós reencontramos-nos, tu lidas comigo a viver toda esse turbilhão de me querer despedir, não é? E nós já contámos um bocadinho dessa nossa história, de me apoiares e de eu engravidar Uhum. nesse momento. Sim, sim. Como é que é do teu lado viver toda essa. E agora, não é? Na verdade, não é viver lá. Se calhar nós estamos agora a trazer isto nesta perspectiva. Na perspectiva que estamos agora, sabes que passaste isso tudo, toda essa transformação, todo esse crescimento e de repente és pai. Portanto, com mais uma grande transformação e mais uma grande chamada, não é? Para te encontrares, para te descobrires. Uhum. Ah, havia duas partes desse momento atual, que era uma, a nível profissional, eu sentia-me super, super bem. Porquê? Eu, quando voltei para o mercado de informática, eu sentia-me munido de competências que nunca tinha Uhum. tido. E pude comprovar o quão melhor desenvolvedor de software eu pude ser quando adquiri as competências Uau. humanas.
Eu lembro de me apresentar em um projeto e que me disseram que eu tinha 3 meses para o fazer. Eu, em 3 semanas, entreguei uma primeira versão e ficaram todos boquiabertos. E tu me perguntas, mas o que é que mudou na tua competência de programação? O que aconteceu foi que eu consegui conectar com os clientes e com as pessoas que trabalhavam comigo de uma maneira muito mais profunda, que eu descobri qual é que era o verdadeiro problema e não era aqueles que eles tinham dito para eu resolver, e pude utilizar da criatividade, do trabalho em equipa de uma maneira tão mágica e tão profunda que eu atingi resultados recordes, até na minha própria história profissional. Isso começou a chamar a atenção dos líderes daquela empresa. Tanto é que, e tu sabes disso, eu em cerca de 1 ano, comecei a assumir responsabilidades e um cargo que foi uma subida meteórica. E tenho a certeza absoluta que foi por ter conseguido essas competências mais humanas que esse crescimento profissional despoletou. Então, por um lado, eu estava muito contente aí e verdadeiramente validar que essas competências fazem uma diferença no âmbito do desenvolvimento de tecnologia ou de informática. Do lado do pai, também por estar muito mais preparado em como ser um ser humano, como ser humano, eu sentia que ia conseguir enfrentar tudo. Sentia que conseguia enfrentar na maternidade, o teu processo de descobrimento e transformação, ser o homem da casa, de providenciar o sustento naquela altura. E sei que só me senti assim por ter tirado aqueles 2 anos e por ter ido aprender como ser humano. E foi por isso também que quando tu me disseste que irias iniciar esse trabalho de descobrimento, de missão de vida e o que é que querias fazer, eu disse, vai. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho a certeza que vai trazer bons resultados para ti. E nós sabemos hoje que trouxe. Não é? A descoberta da tua missão de vida e o teu projeto veio desse processo. Portanto, eu recomendo a todas as pessoas. Eu, sinceramente, acho que... E há países que fazem isso. Austrália, Alemanha, por exemplo, são países desses, que antes da criança entrar na faculdade, os pais tiveram a economizar e quase criaram uma poupança durante a vida toda daquela criança e dizem assim, olha, toma esse dinheiro, vai viajar, vai explorar o mundo, vai fazer trabalho voluntário onde quer que tu queiras, para verdadeiramente perceberes o que é que tu queres ser. Isso é tão importante. A sério, eu estou-me a emocionar de te ouvir, porque essa é a nova era que eu acredito, sabes? De nós podermos realmente explorar e aprender a ser humano, porque quando nós nos buscamos e quando nós descobrimos a nossa verdade, tudo o resto nos encontra. Nós não precisamos de muito esforço para descobrir, para ter aquela coisa de não, tenho que saber. Não, quando tu te descobres a ti, tudo o resto vem. E nós temos estado em fases em que a criança, por exemplo, não é? Nas escolas, são muito pouco ensinadas a ser humano, não é? A olharem, a descobrirem-se, a perceberem, até a explorarem, não é? Desde muito cedo que tu tens que escolher aquilo que vais fazer, o que é que queres quando não é? Aquela pergunta do o que é que tu queres ser quando fores grande, e já tens que decidir no secundário qual é a área que tu queres ir. É tudo tão cedo e tão pressionado que não há uma exploração. Não, exatamente. Aliás, começa desde muito cedo. No outro episódio tivemos a falar como é que é ter uma filha com necessidades diferentes. E eu recentemente falei com uma das maiores autoras da área de dificuldades de aprendizado. Uma mulher que nasceu com dificuldades de aprendizado e com muito esforço descobriu que conseguia desenvolver e capacitar o seu cérebro para superar essas dificuldades. E ela disse-me, quase a chorar, Rafa, eu não acredito que ainda hoje não se ensina como
lidar com o nosso cérebro. Yeah. Como não existe no currículo escolar, como muitas das dificuldades de aprendizado que muitas crianças são catalogadas e excluídas da sociedade, poderiam ser ultrapassadas apenas a fazerem certos tipos de exercícios e trabalhos. E a missão da vida dela é justamente incluir no currículo das escolas esse tipo de trabalho. E quem diz dificuldades de aprendizado cognitivas, também diz como é que não se ensina inteligência emocional Exatamente. para as crianças? Como é que não se ensina a ouvir o seu próprio corpo, a sua própria vontade interior, a sua voz interior? Então nascemos e perpetuamos uma geração de adultos que depois chega no ambiente de trabalho e não sabe colaborar, não sabe ouvir a sua própria voz, não se sente criativo, não se sente confiante, não sabe falar em público, tem medo de se manifestar a sua voz numa reunião. E é engraçado que o que eu trabalho hoje é muito mais nessa área humana, e os problemas ou os desafios que eu vejo os adultos ou os jovens adultos a apresentar são enraizados em questões de infância. Claro. Porque foram educados por pais que não davam espaço para sua voz, ou não incentivavam a sua criatividade ou a sua liberdade de pensamento, e depois vão para escolas e tem também um professor que é o centro do conhecimento e que ele diz o que é que está certo e o que é que está errado, e um aluno que questiona ou que levanta uma voz é considerado um rebelde, um incômodo, ou uma criança que apresenta ou dificuldades de aprendizado é considerada como especial, que tem necessidades especiais, quando na verdade o que eu acho é que o sistema tem necessidades especiais. Sem dúvida. E infelizmente não está preparado para lidar com essa diferença. Então a nossa educação e a nossa criação vai contra o sentido do que se espera depois no mercado de trabalho e do futuro da humanidade. E por isso entra aí muito, né, nós temos muito essa missão de trazer isso novamente, seja através dos pais, da educação, da nossa filha, porque sentimos na nossa pele essa diferença. Sim. E ao longo a nossa filhota já tem 4 anos, portanto já tivemos aqui um longo caminho depois de tudo isso. Como é que tu tens sentido agora também a paternidade nessa experiência, nessa tua busca interna e nessa continuação, não é? Porque isto é sempre um continuar de uma busca. Como é que tem sido? Agora olhando para aqui, não é? Nós estamos numa fase aqui especial da nossa vida, não é? Depois de muitas transformações que estamos aqui, continuamos, mas numa fase muito diferente de olhar para as coisas. Como é que tu olhas agora para isso tudo, para este processo de 4 anos, de ser pai, de todas essas transformações? Sim. Quando o ser humano entra em estresse, ele volta para os comportamentos mais automáticos. E apesar de achar que estava preparado para enfrentar tudo na parentalidade e na paternidade, revelou-se que não estava preparado. E houve muitos momentos em que, ou porque a nossa filha não queria ir dormir e depois de horas ela estava a dizer que não queria dormir, ou porque fazia uma birra, ou porque se comportava de uma maneira que nós achávamos que era inaceitável, eu senti-me voltar ao Rafael máquina e que foi ainda educado numa perspectiva de o pai e a mãe é que mandam, a criança aceita. E gritei com a minha filha, a agarrei, a segurei na cama e tomei atitudes que, por mais que o fundo da minha cabeça e do meu coração estavam a me dizer que eram erradas e que eu não devia fazer, vi-me numa situação que estava quase a repetir padrões e comportamentos que eu tinha recebido dos meus pais ou dos meus avós, e que eles, por sua vez, receberam dos seus pais e dos seus avós. Portanto, eu estava a tentar ser o melhor pai possível, mas naqueles momentos de profundo estresse e desespero, não estava a ser o pai que eu gostaria de ser. E principalmente, notei uma tendência que era o fechar das minhas emoções e quase me tornar um robô a reagir com a nossa filha. E foi isso que
que mais me chocou, apesar de ter feito esse trabalho de desenvolvimento e aprendido muito na pós-graduação, pensar assim, uau, ainda falta muito para eu ser um ser humano que quero que minha filha se orgulhe em. E um pai que dê espaço e que reconheça as emoções dela. Não é um pai permissivo, não é um pai que deixa tudo, mas um pai que pelo menos valida que ela pode sentir o que ela sentir. E ter a opinião que ela ter. Posso não concordar, posso ainda assim fazer valer a minha porque tenho mais responsabilidades que ela nessa altura, mas reconhecer a opinião dela, reconhecer os sentimentos dela. Então esse foi, acho que, o meu maior aprendizado. E tem sido também o meu trabalho de, ok, Rafael, tu não és um robô, tu já aprendeste isso, tens um outro ser na tua frente que não é um robô e que não vai se que não vai se comportar de uma determinada lógica. Então precisas aprender a lidar com essa complexidade, com essa falta de lógica. E encará-la ela como um ser humano que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem vontades e desejos que podem ser diferentes dos teus. O que me leva muitas vezes de volta ao meu centro é: eu não vou estar cá sempre para ajudar a minha filha. Eu não vou poder estar ao lado dela em todas as decisões que ela vai precisar tomar. Então, se eu quero criar uma filha que saiba pensar pela sua própria cabeça, eu tenho que estar preparado para ser a primeira pessoa a quem ela vai questionar. Porque se eu lhe dou um exemplo de que, filha, questiona o mundo, mas não o papai, o que ela vai interiorizar é, ok, eu não posso questionar as pessoas de autoridade, eu não posso questionar alguém que tem uma opinião diferente de mim, eu não posso questionar um homem mais velho do que eu. E ela uma vez virou para mim e eu estava a dizer para ela fazer uma coisa e ela disse não. E eu disse, filha, mas vai fazer? E ela disse não. E o não é para ser respeitado, papai. E aquilo, naquele momento, me levou para um pensamento do tipo, peraí, imagina que ela está numa situação em que tem um homem a forçá-la a querer fazer alguma coisa que ela não quer. E ela diz não, e o homem não a respeita, e ela simplesmente aceita e congela. E aquilo me deu um tapa na cara e pensei, uau, o não é muito importante ser respeitado. Mesmo o meu e o dela. Então tem sido assim um grande aprendizado nesse nível mais humano. Mas não somos máquinas, não somos computadores. Uma criança tem sentimentos e opiniões próprias. Como é que conseguimos coexistir com essa diferença de opiniões sem diminuí-la como ser humano? E agora, olhando para toda essa história e para tudo o que tens partilhado aqui, fazendo a tua retrospectiva, e nós quando falamos, eu sinto que há uma cura sempre, não é? Há um firmar, há um tomar consciência de toda a história, de todas as coisas que tu já alcançaste, já passaste até aqui, não é? A nossa filha já tem 4 anos. Como é que tu agora a partilhares isso sentes? Este momento onde estás, tudo o que já passaste até aqui, e eu comecei o episódio a falar disto, de sentir que estamos nesta fase onde as pessoas realmente querem se questionar, querem descobrir a sua verdade, querem buscar, acabam por entrar em mergulhos profundos, não é? Que doem, que trazem desafios. Como é que tu sentes agora a partilhar isso tudo, esse teu caminho até aqui, na fase onde tu estás? Sim. Bem, os últimos 2, 3 anos têm sido bem assim. Não, a fase desses últimos 3 anos tem sido muito intensa para mim. Por quê? Porque eu tive que assumir um papel de pilar em casa, financeiro, quando tu engravidaste e quando tu iniciaste o teu processo. Por um lado foi bom, por um lado foi muito doloroso. Por quê? Porque eu já sabia o que era trabalhar por conta própria, eu já sabia o que era ser livre e voltei a ter que trabalhar por conta do outro, estar numa empresa com chefes que dizem coisas que eu posso não concordar, para ter dinheiro no final do mês. E estava a ser muito difícil para mim continuar motivado, sabendo o que é que poderia me esperar se eu também continuasse nesse meu processo de transformação e descobrimento. E depois, não tinha uma missão ou uma visão do que é que eu efetivamente queria fazer na vida. Eu já fiz tanta coisa, já mudei tanta vez de atividade profissional e já aprendi tanta coisa diferente, que
estava a ser difícil me encontrar e perceber o que é que realmente eu quero fazer. O que eu sabia é que eu não podia continuar assim muito tempo. E eu chegava para ti e dizia assim, olha, atenção, que eu preciso da tua ajuda, eu não sei quanto tempo vou aguentar, para que tu comeces a segurar cada vez mais pontas para eu poder me desgarrar e realizar o meu processo de descobrimento. E o momento atual em que eu vivo é, ok, eu acho que já sei um pouco do que é que eu quero fazer. E começo a perceber que, mesmo que aquilo não dê dinheiro, é algo que eu preciso tentar e preciso experimentar. Quando estivermos agora no teu processo, no processo de recrutamento do teu braço direito, uma das coisas que nós dissemos às pessoas que estiveram connosco é que essa vida de empreendedor ou de ir atrás dos nossos sonhos é possível, mas não é nada fácil. E que não tem garantias. Não sabemos o que é que vai acontecer no mês que vem. Se ficarmos doentes, por exemplo, não trabalhamos, não temos rendimento. Mas eu não trocava nada disso por voltar a estar no ram-ram automático, de ter uma outra pessoa decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. Então, o momento atual é de profunda felicidade, que é, temos liberdade de tempo, temos liberdade de escolha, definimos o rumo da nossa vida, definimos os princípios com os quais queremos viver em família e trabalhar. Se isso vai dar dinheiro ou não, não sabemos, mas a felicidade atual é verdadeira. E foi incrível como esse tempo de pandemia acabou por despoletar ainda mais esse nosso desenvolvimento. Né? Quando o mundo estava a parar, nós os dois estávamos a avançar a todo vapor. Por quê? Porque começamos a ver que muita gente também se sente como nós. Que é esse momento de paragem, é para agarrar a vida pelos cornos, para assumir verdadeiramente a vida, para colocar em prática aqueles sonhos e aqueles desejos que muitos têm há muitos anos. E que estão arrumadinhos. Então, esse chacoalhanço que a vida e o planeta nos deu, acordou muita gente. E está a ser lindo. Está a ser lindo acompanhar isso e poder também partilhar esse processo com algumas pessoas. O meu estágio atual é esse, que é, eu voltei a conectar com o meu sonho de adolescente. Que falaste no início. Sim, que falei no início, que era fazer faculdade de Educação Física, porque para mim não há desenvolvimento pessoal sem o desenvolvimento do corpo, sem o desenvolvimento e a conexão com o corpo e com as emoções. Por quê? Porque o meu processo de desenvolvimento pessoal também foi aí. Eu por muitos anos vivi preso na minha cabeça, a achar que o meu corpo era só uma máquina que transportava o meu cérebro, e agora já sei que não. O meu cérebro é só uma parte de todo o resto que eu também tenho. Eu adoro desporto e eu adoro poder ajudar o desenvolvimento de outras pessoas, seja a nível individual como a nível de equipas. Eu sou apaixonado por surf, eu sou apaixonado por dança, sou apaixonado por fotografia, sou apaixonado por música. Se eu conseguir então juntar tudo isso e poder fazer algo que eu gosto, que sinceramente não sei se vai dar dinheiro ou não, eu considero-me um homem feliz. Eu já tive um pensamento do tipo, ok, faço isso e estou a passar fome. Eu vou ficar feliz. Faço isso e não dá certo. Também vou ficar feliz. Por quê? Porque pude tentar e pude ouvir quase o chamado da minha alma, que é, o que é que tu queres fazer e deixar para o mundo? Então, o momento é mesmo esse. E o momento em que vivemos colocou isso tudo em perspectiva. Se pudermos morrer amanhã, o que é que tu queres fazer hoje? Eu acho que é lindo terminarmos desta forma, de começar a terminar com isso mesmo, não é? Eu acho que era muito isso que eu queria trazer aqui neste episódio. Né? Apesar de estarmos a viver tempos desafiantes,
incertos, que na verdade sempre foram, agora só estão mais em perspectiva, porque nós nunca sabemos o dia da manhã, mas com esta incerteza, com de ser retirado muitas das coisas que nós achávamos como garantidas, né? Que nos colocou de repente estarmos, na verdade, afastados de umas pessoas, mas de outras que vivem bem perto, nós estamos muito próximos, e perceber efetivamente se aquelas são as pessoas, né? Colocar isto tudo de uma forma em que é isso mesmo que tu estás a dizer, né? Chegar ao momento que está na hora de cada um viver a sua verdade e de fazer essa pergunta: o que é que nós queremos deixar no mundo? O que é que tu queres deixar no mundo? Sim, e o que eu quero passar o meu tempo a fazer, não é? Eu, em princípio, amanhã vou dar a minha segunda sessão experimental de coaching e surf ao mesmo tempo. E pensar que eu vou poder estar na praia, de fato de surf, com uma prancha ao lado, e uma outra pessoa que também quer desenvolver-se e está a fazer ali comigo, em frente ao mar, e vamos falar sobre o que ela quiser falar, e depois perguntar ao corpo dela o que é que o corpo dela diz, ou o que é que o mar diz, e a relação que ela tem com o mar e com a natureza se relaciona com o tema que ela traz. Para mim é a perfeição, é o melhor escritório que eu podia encontrar. Então, se eu tenho oportunidade de fazer isso, e é o que a minha alma vibra, e que agora dá-me mais motivação ainda para acordar de manhã, por que é que eu não vou fazer? É por medo? É por falta de recurso? É por falta de conhecimento? Isso tudo dá-se a volta. Isso tudo consegue se resolver de alguma maneira. Então, as barreiras que antigamente existiam para sermos felizes, eu acho que com a pandemia diminuíram e não aumentaram. Hoje, possíveis clientes são do mundo todo. A tecnologia e os meios de transporte, de entrega, permitem que possas ter um cliente do teu serviço do outro lado do mundo. Verdade. Então, há quem chore e há quem venda lenços. E eu acho que quem está a vender lenços, no sentido figurado, está a prosperar mesmo em situação de pandemia. E o melhor, não é a explorar ninguém, não é a enganar ninguém, e sim a trazer e a ouvir esse chamado de alma. Obrigada. Olha, eu estou a ouvir e sinto um imenso orgulho em ti, tu sabes. Eu fico mesmo muito feliz que tenhas esse encontro e que esta conversa possa inspirar muitas pessoas a descobrir o seu chamado de alma, que, como tu disseste, eu acho que isso é sentir mesmo essa vibração, não é? Essa vontade de acordar, essa coisa de não acordar e que o dia, e de vibrar para que o dia aconteça. E acho que vou-te deixar aqui uma última pergunta para fecharmos mesmo, que é: o que é que tu esperas com esta história, com a tua história, com essa tua descoberta, que traga também à nossa filha? Que exemplo é que tu lhe queres passar com tudo isto para que fique com ela? O exemplo que eu quero passar à minha filha é que ela tenha consciência de que os sonhos são possíveis, desde que ela se dedique a elas. Porque eu escuto muita gente com ideias de projetos e ideias de fazer 1001 coisas, mas depois falta a vontade para ação, a motivação para tal. E a última coisa que eu quero criar é um ser humano que não dê valor ao trabalho e ao colocar em movimento as coisas que quer. Portanto, querer é poder, desde que não se esqueça do fazer. E é essa mensagem que eu quero deixar a ela. E acho que essa mensagem vai ficar aqui, e que venham 2021, porque acho que a nossa conversa vai estar no ar em 2021, para que possa dar essa energia, essa inspiração, porque eu sinto que é o ano de colocarmos em ação, de descobrirmos a nossa verdade. E termino aqui, nestas últimas gravações, a dizer o quanto eu tenho orgulho em ti, o quanto eu admiro
a tua caminhada, o quanto eu sou feliz de caminhar ao teu lado nessa nossa busca individual e também de família. E obrigada pela tua história, que inspira mesmo muitas pessoas a ter força e a acreditar que é possível. Como nós dizemos, não é fácil, mas é possível, efetivamente. Sim. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado também. E também muito orgulho de estar nessa caminhada contigo e ver o teu crescimento desde que iniciaste esse teu percurso na altura como doula, por desespero da falta de acompanhamento das mães em pré-parto, principalmente em pós-parto, e agora tens um projeto lindíssimo que inspira homens e mulheres, e que 2020 foi o ano do blossom, do afloramento desse projeto. Então parabéns também, acho que tens muito de te orgulhar em 2020 e que venha 2021. Olá. Obrigada e até ao próximo episódio. Beijinhos, te amo, Chuchu. Também te amo.